Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 8 dessa segunda semana do Descomplicando a Partitura, 8 de setembro hoje, 2025. E hoje a gente vai adiante, né? Já que na aula passada a gente revisou algumas coisas que eu mostrei na primeira semana, né? Se você não conseguiu acompanhar, essas aulas estão na playlist aqui do canal chamada Aulas e Dicas, né? Então é só acessar lá na playlist. E hoje então a gente vai adiante apresentando mais uma figura nova chamada colcheia, né? Que é essa figura que eu coloquei nesse nosso quarto compasso aqui, né? Muito bem. Então, ainda trabalhando no compasso 4x4, onde a gente começou apresentando a semibreve, depois a mínima, depois a semínima, e hoje então teremos a colcheia, né? A colcheia nada mais é, você parar uma aqui para a gente conseguir entender melhor, visualizar um pouco melhor a figura, né? A gente vem trabalhando no conceito de que as figuras elas vão se desdobrando e vão se transformando em novas figuras, né? A gente tinha uma bolinha apenas onde tudo começou lá na semibreve. Depois disso, né, uma bolinha com uma haste que virou a mínima. Depois, uma bolinha preenchida com uma haste que virou então a nossa semínima. E depois, uma bolinha preenchida com uma haste e com uma bandeirola. É, exatamente, né? Aí dá aquela impressão da bandeira ali pendurada na haste, né? Que vai formar a nossa colcheia, né? Então é legal perceber que essas figuras elas vão se transformando, não apenas visualmente, mas também ritmicamente, que é o mais interessante, né? A semibreve valendo 4 tempos, a mínima valendo metade do valor da semibreve, ou seja, 2 tempos, a semínima valendo metade do valor da mínima, ou seja, 1 tempo, e a colcheia valendo metade do valor da semínima, ou seja, meio tempo. Então agora a gente já tem figuras, né, que duram menos do que 1 tempo dentro de um compasso, como no exemplo aqui o 4x4, que tem 4 tempos em cada casinha, né, em cada compasso, como a gente viu, né? Vamos colocar para tocar aqui e aí depois a gente vai dar mais uma falada. Muito bem. Então aqui nas colcheias do quarto compasso, se elas valem meio tempo e eu tenho 4 tempos, eu posso colocar 8 colcheias dentro de um mesmo compasso. É importante, né, eu visualizar os tempos separadamente, né? Essa aqui é uma pausa de colcheia, né, uma pausa de meio tempo, que ela também, né, tem uma hastezinha e uma bandeirola, né? Então, eu tenho aqui uma nota e uma pausa fazendo parte do primeiro tempo do compasso. No segundo tempo eu tenho 2 notas. No terceiro tempo eu tenho 2 pausas, né? E no quarto tempo eu tenho 2 notas. Um detalhe sobre o terceiro tempo, ele está escrito assim em 2 pausas de meio tempo.
Mas geralmente para uma melhor visualização, né, para uma otimização da partitura para quem está lendo, eu vou agrupar essas pausas, vou juntar elas e elas vão virar uma pausa de semínima, que dá no mesmo, né? Porque antes eu tinha duas pausas de meio tempo cada uma, agora eu otimizo o meu compasso, a minha escrita, e fico com uma pausa que vale um tempo. Isso é uma coisa que a gente pode falar também nos próximos encontros, né, durante o mês de setembro, né? Porque a ideia, quando a gente escreve uma partitura, né, eu costumo dizer uma coisa óbvia, mas que é muito legal de ser dita, que quem escreve uma partitura está escrevendo para que alguém leia essa partitura, né? Por óbvio. Então, já que se escreve para que alguém leia e para que alguém toque essa partitura, que se busque, que se pense sempre no jeito mais limpo, né, de escrita possível, né? Então isso é bem interessante. Outra coisa a comentar é que diferente das figuras que a gente viu até agora, semibreve, mínima e semínima, as colcheias elas podem se juntar, né? Podem se agrupar. Aqui então eu escrevi uma colcheia, ela tem a pausa, ela ficou sozinha, para a gente visualizar bem a figura individual. Mas a partir do momento em que ela já tem um parzinho aqui com ela dentro do mesmo tempo, a gente agrupa elas, virando uma figura que é muito conhecida também, né? A figura da colcheia sozinha ou dela agrupada, ela é uma figura bem pop, assim, vamos dizer, né? É tipo a clave de sol que a gente comentou, a gente costuma ver por aí desenhado, né? Esse tipo de figura, né? Então, né, duas colcheias. E também se eu colocar aqui, no início do vídeo eu tinha isso, vou colocar mais uma colcheia no lugar da pausa, eu vou ter um agrupamento com 4 colcheias, né? Então isso também é legal, por vezes pode facilitar a leitura, né, da pessoa quando agrupam notas do mesmo valor, né? E mais adiante a gente vai ver que existem também agrupamentos de notas que possuem valores diferentes. Olha só, né? Então, muito bem. Por hoje é isso, apresentamos a colcheia, né? Na aula de amanhã, na aula 9, a gente vai conhecer ainda uma última figura que é bem importante também nesse nosso início de caminhada. Depois de conhecer essa última figura, a gente vai aí adiante procurando evoluir no na nossa descomplicação aqui, né, da leitura musical, né, tentando aplicar isso de uma forma prática, sempre, né, falando dos tempos, eu coloco para tocar, vou colocar uma última vez aqui para tocar, para a gente notar essa mudança, onde a gente agrupou 4 figuras, tem uma pausa no meio. Então aqui o tempo 1 está com essas duas notas, o tempo 2 está com essas duas notas, o tempo 3 está em silêncio e o tempo 4 com duas notas. Vamos ver aqui. Muito bem, pessoal. Então essa foi a aula 8. Vejo vocês na aula de amanhã. Até mais.